Um feliz sábado a todos, sejam bem-vindos à casa de Deus. Nosso lar tem se tornado nos últimos meses já, não? Esse já é o nosso 10º sábado em quarentena. O tempo tem passado de maneira bem rápida mesmo. Mas apesar de estarmos separados geograficamente, cada lar, cada casa tem tido a possibilidade de se transformar num lugar aonde Deus está presente, aonde Ele tem podido habitar. Cada casa agora se torna uma igreja. Louvado seja Deus. Eu gostaria, antes de poder ainda ler o texto que eu tenho para poder ler com vocês nessa manhã, gostaria de mandar um abraço todo especial para 2 casais de Santa Catarina. Para o Marcelo e para a Juliana, eles frequentam a Igreja Central de Brusque. Eu soube que desde que a quarentena começou, que eles têm acompanhado com a gente o culto a cada sábado. Louvado seja Deus, muito obrigado a vocês, que Deus os abençoe grandemente aí em Santa Catarina. Um abraço também para o Antônio e para a Mônica, eles são da igreja de São Bento do Sul. Um casal que tem também nos acompanhado a cada sábado, tem estado junto conosco. Às vezes a gente não conhece as histórias, mas louvado seja Deus, porque nessa semana a Marli me contou a respeito de vocês e eu estou aqui mandando o meu abraço todo especial. Muito obrigado pela companhia. Muito obrigado à companhia dos irmãos das nossas 6 igrejas. Igreja do Jaguaré, Vila dos Remédios, Jardim Oriental, Jardim da Abril, Parque Jaguara, Francisco Gonzaga. O meu abraço todo especial a você que não faz parte dessas igrejas, mas que tem acompanhado com a gente também esses momentos tão importantes de comunhão com Deus. Eu quero mandar um abraço todo especial para alguém que eu conheci essa semana também, a Sara. A Sara ainda não é adventista, mas ela tem acompanhado os nossos vídeos e nessa semana conversamos para podermos começar a estudar a Bíblia juntos. Louvado seja Deus. Muito obrigado pela tua companhia, viu, Sara? Bom, eu quero ler com vocês um texto do livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a partir do versículo 1. Nós vamos ler o texto, vamos fazer uma oração e depois, logo na sequência, nós vamos conversar um pouquinho a respeito do texto, ok? Então, o texto vai dizer assim, estou usando para esse sermão a nova versão internacional da Bíblia. É uma versão contemporânea, mas independente da versão que você estiver usando, o sentido do texto vai ser o mesmo. O texto diz assim: chegando o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa com a qual estavam assentados. E viram o que parecia como línguas de fogo, que se separavam e se puseram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas de Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses, árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam-se uns aos outros: que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles, dizendo: eles beberam vinho demais. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por tua palavra, obrigado porque o Senhor tem, de uma maneira muito especial, falado ao nosso coração através dela. Nesse momento, ainda que separados geograficamente, estamos unidos no coração, estamos unidos no propósito de podermos louvar o teu nome. Aceite os louvores que aqui te prestamos nesse momento, Pai. E, por favor, fala conosco através da tua palavra de forma tão clara e audível como aqueles que ouviram o sermão de Pedro e dos demais discípulos naquele dia em que o Espírito Santo veio sobre eles no Pentecoste. Por favor, Senhor, fale conosco, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém.
O título que eu dei para a mensagem de hoje é Quarentena em Jerusalém. Os discípulos haviam passado por uma experiência muito, mas muito interessante nos últimos 50 dias antes que isso tudo aqui acontecesse. Pegando aqui o livro de Atos, e o livro de Atos é um livro que vai mencionar os primeiros passos da igreja enquanto ela estava se estabelecendo como igreja de Deus. Quando você vai olhar para esse livro de maneira muito especial, você vai descobrir que a igreja ela é apresentada por Lucas como a continuidade de Israel. Ela não é uma ruptura com o judaísmo, mas o verdadeiro judeu, na perspectiva da igreja cristã primitiva, era aquele que aceitava Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Por isso, os primeiros conversos, eles continuavam indo ao templo, eles continuavam ainda, até mesmo fazendo sacrifícios. Até o ano 70 da nossa era, eles continuavam a sacrificar no templo ainda. E mais do que isso, os indivíduos que dirigiam a igreja, todos eles eram judeus. E em toda a literatura do Novo Testamento você percebe a ideia de continuidade. Os patriarcas e os profetas do Antigo Testamento, eles fazem parte da igreja de Deus. Assim como os apóstolos e todos aqueles que foram convertidos a Cristo Jesus através da mensagem deles. Quando você vai analisar ali, então, o início do livro de Atos, Lucas, ele vai, logo no prefácio, mencionar a Teófilo, que esse é o segundo livro que ele está escrevendo, é uma continuidade daquilo que ele havia escrito no primeiro, que é o Evangelho de Lucas, e logo na sequência ele já vai dizer, então, eu terminei te dizendo que Jesus ressuscitou dos mortos. Ok, mas agora eu tenho que te contar outra coisa. Antes dele poder subir ao céu, ele esteve com os discípulos durante 40 dias, ele apareceu várias vezes a eles, ensinando-lhes aquilo que dizia respeito ao reino de Deus. O que Lucas está tentando aqui dizer para a gente é que Jesus havia passado 3 anos e meio junto com seus apóstolos. E nesses 3 anos e meio, eles tinham aprendido muito pouco daquilo que era a mensagem do reino de Deus. E agora Jesus, durante esses 40 dias, não é que Jesus passou 40 dias com eles. Lucas vai deixar claro que Jesus, ele apareceu várias vezes durante esses 40 dias, ensinando para eles algumas coisas. O apóstolo Paulo, por exemplo, vai mencionar algumas coisas que acabaram acontecendo durante esses 40 dias. Ele vai mencionar que cerca de 500 pessoas estavam presentes, por exemplo, da última aparição de Jesus, no momento em que Jesus estava para poder subir ao céu. Ele vai mencionar que nesses 40 dias, Jesus apareceu ao seu irmão Tiago. É uma pena que Paulo não disse qual foi o teor da conversa, mas quando você olha para os evangelhos, você percebe que os irmãos de Jesus não acreditavam nele. Nem o Tiago, nem Judas, ambos vão escrever depois cartas que vão fazer parte do cânon bíblico, mas eles não acreditavam no Senhor. E agora, logo durante esse período, Jesus vai aparecer para Tiago especificamente, que é seu irmão, vai ter uma conversa com ele, muito séria. Eu não sei que tipo de conversa foi essa. O fato é que agora Lucas vai dizer que Jesus, antes de subir ao céu, olha para eles e diz assim, olha, vocês agora vão fazer o seguinte, vocês precisam voltar para Jerusalém, vocês vão ficar em quarentena lá em Jerusalém. Durante 10 dias vocês vão ficar lá, não saiam de lá. Haviam cerca de 500 pessoas ouvindo esse discurso, segundo aquilo que o apóstolo Paulo vai mencionar. E ele vai dizer, voltem para Jerusalém e fiquem lá. Por quê? Porque eu vou enviar para vocês o Espírito Santo da parte do Pai. E Jesus não colocou data, nem hora, ele só disse o lugar. Eles vão para Jerusalém e esperem. Ele não pediu mais nada, absolutamente nada, só disse, vão para Jerusalém e esperem até que do alto sejais revestidos de poder. Era a promessa do Espírito Santo que Jesus estava fazendo para poder vir sobre eles. O mais interessante é que logo na sequência Jesus vai ao céu. Lucas ainda vai mencionar na sequência que 2 anjos aparecem para os apóstolos que estão olhando para cima. Você imagina a cena. Eles estão olhando para o alto enquanto uma nuvem está recebendo Cristo Jesus. E os anjos dizem, por que vocês estão olhando para cima mesmo? Você imagina essa cena? Às vezes eu chego da risada lendo aquilo que a Bíblia fala, tentando imaginar a cena. Os apóstolos olham para tentar ver quem são essas pessoas que não percebem o que está acontecendo. Jesus está subindo para o céu. Eles olham e veem 2 anjos vestidos de branco e dizem, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus que foi recebido agora no céu, ele voltará do mesmo jeito que vocês o viram subir.
A ideia é de que a vinda de Jesus será algo realmente fantástico, tremendo, que todas as pessoas verão Jesus, assim como os apóstolos viram o céu recebendo Jesus, todos terão a possibilidade de poder vê-lo voltando em poder e glória. Que promessa fantástica! Você percebe que Lucas está escrevendo para poder criar todo um clima para que nós tenhamos a possibilidade de poder compreender o que aconteceu em Atos capítulo 2, a partir do verso 1, que foi o texto que nós lemos. Os discípulos vão para Jerusalém, eles agora estão em quarentena, Jesus foi muito claro, vão para Jerusalém e fiquem lá. Eu não sei quanto a você, mas desde que a quarentena começou que eu tenho estado enclausurado aqui em casa. Basicamente tenho saído daqui de casa para poder ir ao supermercado, para poder fazer a feira para minha mãe, e para gente aqui em casa. Então eu saio daqui basicamente para isso. Uma vez por semana eu vou até o supermercado, faço a minha feira semanal e a da minha mãe. Vou levar até a casa dela e depois volto. Por mais que seja bom estar em casa, mas eu digo para vocês, a gente tem hora que você já tem vontade de poder sair, de fazer outras coisas. É ou não é? Os discípulos passaram apenas 10 dias lá em quarentena em Jerusalém. Eles estavam ali esperando. Eles não eram de Jerusalém, eles eram todos da Galileia. Todos os discípulos eram da Galileia. Havia apenas uma exceção, que era dali da Judéia, que era Judas, mas Judas havia se enforcado, não estava mais entre eles. E agora, esses homens que são todos da parte norte do país, eles estão ali em Jerusalém. Eles não queriam estar lá. E o pior de tudo é que eles estão lá por quê? Antes de Jesus subir ao céu, Jesus disse a eles que eles deveriam ir por todo o mundo e pregar o evangelho para todas as pessoas. Vocês são capazes de imaginar o que é que 11 homens agora, eles eram 12, se com 12 ia ser difícil fazer uma coisa como essa, imagina agora com 11. Eles são 11 e eles estão agora muito preocupados, por quê? Porque Jesus tinha pedido para eles uma coisa quase que impossível. Jesus tinha pedido a eles para que eles pregassem o evangelho para cada tribo, língua, povo e nação. Eles não tinham recursos, porque eles eram pobres. Eles não tinham nenhum tipo de preparo para poder conseguir alcançar outras nações. Eles mal haviam conseguido pregar durante aqueles 3 anos e meio junto com Jesus dentro do país de Israel. Como agora eles conseguiriam sair para outros lugares, para outros povos? Eles não tinham ideia por onde começar. E Lucas vai deixar bem claro que estavam reunidos ali no cenáculo, o mesmo lugar onde eles haviam tomado a ceia na quinta-feira à noite com Cristo Jesus. No Evangelho, Lucas vai descrever esse ambiente. Nós descobrimos que essa sala no segundo andar era, na verdade, da mãe de João Marcos. Eles eram de uma família abastada, tinham uma sala bem grande no segundo andar da casa, e esse espaço foi cedido para que Jesus pudesse tomar a ceia juntamente com seus discípulos. E é para esse lugar onde eles vão agora. Lucas vai dizer para a gente que lá está Maria, mãe de Jesus, e todos os irmãos dele estão juntos. Os 11 apóstolos também estão lá. E o número daqueles que se juntaram, se uniram a eles para poder esperar pela promessa é de 120 pessoas. Bom, eu quero que você compreenda que a Bíblia está dando, Lucas está dando para a gente aqui algumas informações importantes. Veja, se 500 pessoas receberam a ordem de Jesus de poder ficar em quarentena lá em Jerusalém, por que é que só 120 obedeceram? Aonde é que estavam os outros 380? Para onde eles foram? Eu não sei. Eu sei que tem hora que é difícil da gente poder obedecer à vontade ou à palavra de Deus. É difícil obedecer a Deus. Imagine que a maior parte dessas pessoas que seguiam Jesus eram da Galileia. Como é que eles se manteriam em Jerusalém? Como é que eles iam estar por lá? Eles teriam que depender 100% de Deus para isso. Mas o fato é que 380 pessoas simplesmente não foram, não ficaram, não estavam juntas. 120 pessoas estavam lá. 10 dias, você imagina o que é necessário para poder manter 120 pessoas que não moram naquela cidade. Eles não são dali de Jerusalém, eles são todos de lá da região da Galileia. Como manter com alimentação, com um lugar para eles poderem dormir, para poder estar? 120 pessoas. Sem contar com o detalhe importante que os discípulos eram pessoas não gratas dentro de Jerusalém. Eles eram vistos com grande desconfiança por parte dos líderes religiosos. Aqueles 10 dias não devem ter sido fáceis para eles. Mas o fato é que 10 dias eles estão juntos, estão em quarentena.
a grande chance de, num período como esse, das pessoas poderem fazer bobagem é grande. E o Lucas vai deixar claro aqui pra gente que Pedro toma a dianteira dentro do processo. Eles estão lá em oração, estão buscando, estão clamando pela presença do Espírito Santo. E Pedro agora sem qualquer tipo de orientação, Jesus não tinha dado a ele nenhuma orientação a esse respeito, o Espírito Santo ainda não tinha sido dado, portanto ele não tinha tido nenhuma orientação da parte do céu para fazer o que ele foi fazer. Mas ele tomou a palavra e disse: irmãos, nós éramos 12 escolhidos por Jesus, e Judas acabou traindo o Senhor Jesus e se enforcou, enfim, nós precisamos ser 12. E vamos escolher entre aqueles que estiveram conosco desde o início, que acompanharam todo o ministério de Jesus, alguém para poder assumir esse ministério junto conosco. E eles fazem um sistema de lançar sorte. Esse era um sistema que era muito usado dentro do contexto do Antigo Testamento, quando você ia até o templo pedindo a Deus para que Deus pudesse se manifestar. Haviam vários métodos que eles usavam, havia o Urim e o Tumim, mas isso era tudo no contexto do próprio santuário. Mas eles agora oram e lançam sorte. E acabam escolhendo um camarada chamado Matias para poder tomar o lugar de Judas no meio deles. Bom, eu não sei quanto a você, mas essa é a única vez que a gente ouve falar a respeito de Matias. Matias entra e sai da história sem que a gente sequer tenha uma orientação a respeito do assunto. O que a gente vai ouvir depois é o Espírito Santo se manifestando através de Paulo, dizendo assim: Paulo é o 12º apóstolo. Paulo é apóstolo. Apesar dos 11 não quererem que ele faça parte do grupo dos 11 ou dos 12, ele mesmo diz: sou apóstolo, tão apóstolo quanto Pedro, quanto o Tiago, o João. Eu sou apóstolo. Jesus me chamou para ser apóstolo. Mas você sabe como é que era Pedro? Pedro primeiro fazia para depois poder pensar naquilo que tinha feito. Ainda bem que foram só 10 dias de quarentena. Porque senão, quem sabe Pedro teria feito ainda mais, ou tomado a iniciativa para fazer mais algumas coisas ainda. Você reparou que quando a gente não está sob a direção do Espírito Santo, a gente tem a tendência de poder fazer escolhas equivocadas, escolhas erradas. Pode parecer algo simples, algo banal. Mas o fato de Pedro, junto com os outros, terem escolhido um 12º apóstolo, acabou fazendo com que Paulo depois fosse rejeitado pelo grupo dos 12. Paulo mencionava que ele tinha sido chamado para ser apóstolo e os outros discípulos diziam: negativo, nós já escolhemos o Matias. Mas afinal de contas, quem é que tinha que escolher um apóstolo? Eram os 12 ou era o Senhor Jesus? Você compreende que ainda bem que foram apenas 10 dias. Mas em 10 dias, se você olhar para a igreja, para o povo de Deus, aqueles 500 que tinham visto Jesus subindo ao céu, quando você olha, foram apenas 10 dias. Mas em 10 dias, tanta coisa aconteceu. Em 10 dias, 380 foram embora, ficaram só 120. Em 10 dias, Pedro toma a dianteira e escolhe um indivíduo para poder fazer parte do grupo dos 12, que na verdade não era para ter sido escolhido, porque Paulo depois vai dizer que ele é apóstolo. Volto a dizer, Matias entra e sai da história, a gente não ouve mais falar a respeito dele. Mas uma coisa é fato, uma coisa é certa. A grande mensagem que está ali embutida é que o Senhor Deus tem paciência com a gente. Ele teve paciência com Pedro. Eu gosto de pensar nesse aspecto, e eu tenho certeza de que Pedro deve ter pensado exatamente nisso quando ele foi escrever sua segunda carta, lá no capítulo 3, versículo 9, quando ele diz assim: o Senhor não demora em cumprir aquilo que ele prometeu, mas ele é paciente convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Se tem alguém que podia falar sobre paciência, esse alguém era Pedro. Porque Jesus tinha tido paciência com ele. Quanta paciência, quantas bobagens Pedro havia feito durante aqueles 3 anos e meio. Pedro, impulsivo, primeiro fazia e depois pensava no que tinha feito. Mas naqueles 10 dias ele ainda assim toma a dianteira e faz aquilo que não deveria ter feito. Toma a dianteira em algo que Deus não havia pedido para que ele fizesse. Mas ainda assim o Senhor tem paciência com ele. E no tempo certo, no momento exato, no tempo de Deus. Sabe? Às vezes a gente para poder pensar assim: por que Jesus antes subiu ao céu já não deu logo o Espírito Santo para os apóstolos? Por quê? Por que ele já não soprou sobre eles ali, no momento que ele estava subindo para o céu, e já não deu o Espírito Santo em todo o poder para os apóstolos?
Bom, em primeiro lugar, havia alguns detalhes por detrás dos bastidores que é João quem vai mostrar para a gente depois o que estava acontecendo naqueles 10 dias. Jesus tinha subido ao céu, ele tinha se apresentado diante do Pai, apresentado o seu sacrifício para poder, de alguma maneira, ser aceito como representante da humanidade. Havia todo um processo que estava acontecendo no céu durante esses 10 dias. E então, quando o seu sacrifício é aceito, então ele envia o Espírito Santo como seu representante aqui à Terra. Haviam coisas para poder ser feitas, mas uma coisa você precisa compreender a respeito de Cristo. Em primeiro lugar, ele não te conta aquilo que ele vai fazer. Ele faz, mas ele não conta. E ele também não diz quando ele vai fazer. Ele promete, e quando ele promete, ele cumpre. Mas ele não diz nem quando e nem como. E nem por quê. Por isso, existe uma palavra que é muito usada no contexto da Bíblia, que é a palavra fé. Fé é simplesmente a predisposição de uma pessoa de poder crer sem qualquer dúvida de que o Senhor Deus vai se manifestar no tempo certo, na hora certa, para fazer aquilo que tem que ser feito. Talvez nesse tempo de pandemia, alguns de vocês que estão me ouvindo estão se perguntando quando é que Deus vai agir. Afinal de contas, por que ele ainda não agiu? Quando nós temos aí cerca de 80% do nosso planeta com cuidados com um vírus invisível ao olho nu, mas que tem colocado o planeta de cócoras diante de uma situação que é exatamente terrível. Nós não temos resposta para isso. Por que Deus ainda não interviu? Por que Deus permitiu que a igreja acabasse sendo fechada nesse período todo? Eu quero dizer a vocês que o Senhor Deus, ele estava tentando, creio eu piamente naquilo que estou dizendo. O Senhor Deus tem coisas que ele tem tentado ensinar para a gente nesse período de quarentena que nós não teríamos a possibilidade de poder entender se nós não passássemos por isso. Mas a grande questão que nós temos que ter em mente é, nós temos que ter paciência com Deus, ele tem paciência conosco, nós temos que ter paciência com ele e fé, entendendo que no tempo certo, no tempo dele, ele vai agir. Os discípulos, aquelas 120 pessoas que obedeceram a Jesus, eles não sabiam quando e nem como o Espírito Santo viria. Mas Jesus tinha pedido para eles esperarem em Jerusalém, eles esperaram. Não se esqueça, 380 foram embora. 380 deixaram de esperar pela promessa, 120 ficaram. Hoje você faz parte daqueles que estão esperando pelo cumprimento da promessa do Senhor, ou está entre aqueles que têm desistido e têm tentado fazer as coisas do seu próprio jeito? Tem tentado levar a sua vida e conseguir alcançar as respostas que estão buscando para os seus dilemas, porque eu sei que nós temos tido dilemas sim. Toda semana tem gente morrendo, gente que a gente conhece, gente próxima da gente, irmãos da igreja que estão sendo contaminados pelo coronavírus. Tenho acompanhado, por exemplo, o drama do irmão Claudinei, o nosso obreiro bíblico e ancião de lá da igreja da Vila dos Remédios. Continua na UTI. A igreja tem clamado, tem buscado a Deus por ele. Nessa semana, em conversa com ele, eu confesso que me emocionei ouvindo um pouco daquilo que tem sido a luta que ele tem tido lá. Mas ele continua acreditando que o Senhor Deus vai intervir. Ele diz assim, pastor, e eu sei que eu tenho que ficar aqui até a hora certa, que o Senhor sabe que vai ser a hora certa. Eu sei que eu vou sair daqui. Quando eu não sei, mas eu sei que Deus tem me dado a oportunidade de estar aqui. Não queria estar aqui, mas já que estou aqui, ele está pregando para tudo quanto é pessoa que você possa imaginar dentro daquele hospital. Ele me disse, pastor, todas as vezes que o médico chega para poder me visitar agora, ele mesmo já disse, seu Claudinei, o senhor pode orar por mim? Porque ele já sabe que eu vou olhar para ele e vou dizer, quero orar por você, doutor. As enfermeiras entram para poder cuidar de mim e elas já pedem para eu poder fazer oração por elas. Porque eles sabem que eu vou fazer. Eu estou fazendo o máximo que eu posso aqui, né? Deus tem alguma coisa para mim aqui. Eu confesso que me emocionei ouvindo do irmão Claudinei esse testemunho dele, porque ele me disse, não quero estar aqui, mas Deus me trouxe para cá, eu vou ficar aqui o tempo que ele quiser, mas fazendo aquilo que é a vontade dele. Não é fácil a gente estar em quarentena. Não é fácil a gente estar em quarentena. E como cristãos, nós vivemos, de alguma maneira, um tipo de quarentena quando nós esperamos pela manifestação de Deus. Nós temos vivido em quarentena esperando o retorno do Senhor Jesus. O próprio autor da carta aos Hebreus, ele chegou a dizer, é só mais um pouquinho de tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. Esse pouquinho de tempo já lá vão há quase 2000 anos. E a gente está aqui, nesse mundo, em quarentena, esperando pelo retorno de Jesus.
Alguns no meio do caminho vão desistindo. Alguns no meio do caminho vão jogando a toalha. Mas alguns têm perseverado até o fim. Eu me lembro que a última conversa que eu tive com meu pai, e que ele ainda teve algum tipo de lucidez, eu pedi a ele para ele poder orar. Ele já estava com muita dificuldade de poder falar. Mas na oração ele fez uma embolada bem grande com algumas coisas. Mas a única frase que saiu dos lábios dele foi: e volta logo a Jesus. Volta logo, Jesus. Sabe, eu coloquei o corpo do meu pai na sepultura, mas sei que meu pai fechou os olhos na esperança do retorno de Jesus. O Senhor, por isso o livro do Apocalipse vai dizer que nós temos que ser fiéis até a morte, e então receberemos a coroa da justiça da parte de Deus. Nós receberemos se formos fiéis até o fim. Portanto, esperar a vontade de Deus não é fácil. E olha, quando você olha para o grupo que é mencionado na Bíblia, eram 500. Dos 500, 380 foram embora, sobraram 120. Mas eles estão lá esperando. E no tempo certo, qual é o tempo certo? É o tempo de Deus. Deus sabe a hora certa para poder agir. Deus sabe o momento certo em que ele tem que fazer as coisas acontecerem. Ele sabe o tempo certo para poder abrir aquela porta, para poder fazer com que as coisas aconteçam. Ele sabe o tempo certo, nós não sabemos. E no tempo certo, no tempo exato, às vezes a gente tem problema com o tempo, né? Porque a gente queria que Deus agisse quando? De preferência ontem. Ou se não puder ser ontem, que seja pelo menos agora, hoje, agora, já, nesse momento. Mas o Senhor Deus olha para mim e para você e Ele diz que há tempo para tudo. Há tempo para tudo embaixo do sol. E enquanto nós nos preocupamos com o tempo, Deus não se preocupa com o tempo, porque quem criou o tempo foi Ele. Essa noção de passado, presente e futuro é um negócio que é nosso, porque Deus está acima disso tudo, porque foi Ele quem criou o tempo e o espaço. Portanto, Ele vai dizer algumas coisas que são complicadas para a gente, vai dizer, para mim, 1000 anos é como o dia de ontem que passou. É assim. Por quê? Porque Ele está acima do tempo. Ele é atemporal. Por isso, ele se dá o luxo de ser paciente. Por que Ele é paciente conosco? Porque Ele não quer que nenhum de nós se perca, mas que todos nós cheguemos ao arrependimento. Por isso Ele tem tido paciência. E é no tempo certo. E quando você olha para a Bíblia, você descobre que tudo dentro do calendário de Deus acontece na hora certa. Deus nunca é apanhado de surpresa. Nunca. Em nenhum momento Ele é apanhado de surpresa. Paulo, na sua carta aos Gálatas, ele vai dizer: e na plenitude dos tempos, o Senhor Jesus veio, nascido de mulher sobre a lei. Pronto. Foi na plenitude do tempo, no tempo certo, na hora exata. Quando nós olhamos para as profecias apocalípticas que aparecem dentro do contexto da Bíblia, nós descobrimos que o Senhor Deus, nos períodos-chave, Ele botou data para que as coisas acontecessem. O Senhor Deus não tem problema com o tempo. Mas Ele olha para você e para mim e diz: eu tenho paciência contigo, não querendo que você se perca, mas que você chegue ao arrependimento. E você tem que ter paciência com Deus. E o jeito de ter paciência com Deus é tendo fé, é esperando por Ele pelo momento certo. Enfim, quando amanheceu o dia do Pentecostes, parecia ser um dia exatamente igual a todos os outros. Parecia ser um dia como os últimos 9 tinham sido desde que Jesus tinha subido ao céu. Mas aquele agora que era o 10º dia. Era por volta de 9 horas da manhã, mais ou menos, na hora do sacrifício que acontecia no templo. Era a hora da oração. Os apóstolos estavam orando enquanto o sacrifício acontecia no templo. Era o horário que todo judeu estaria orando em Jerusalém. Nesse mesmo horário, um vento impetuoso toma conta da cidade. Um barulho ensurdecedor toma conta da cidade. E o Espírito Santo entra naquela casa. Ele vem sobre os apóstolos, bem como sobre aqueles 120 que estavam ali. E eles agora recebem uma dotação especial para poder falar em novas línguas, em novos idiomas. E imediatamente eles começam a glorificar o nome de Deus. Por causa do barulho, uma grande multidão se ajunta para poder ouvi-los. E Pedro se levanta e começa a pregar. E você percebe nitidamente que aqueles 120 que ali estavam e que receberam a dotação especial do Espírito Santo, eles também começaram a pregar. Apenas o sermão de Pedro é aqui mencionado. Mas enquanto eles agora estão falando com as pessoas que ali se encontram, a própria multidão fica surpresa e diz: eles não são galileus? Como é que então eles estão falando a nossa própria língua, no nosso próprio idioma? E existe uma lista infindável de pessoas que estavam ali para poder, de alguma maneira, ouvir aquilo que eles estavam dizendo.
Sabe o que é mais interessante? É que eles dizem, nós os ouvimos falar das grandezas de Deus. O que é mais interessante é que Lucas vai dizer que Jesus havia dito para os discípulos o seguinte, vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Vocês vão receber o Espírito Santo e serão minhas testemunhas. Atos capítulo 1, versículo 8. Ele vai dizer, vocês vão receber o Espírito Santo e vão ser minhas testemunhas. O que é a testemunha? O que a testemunha faz? A testemunha vai testemunhar daquilo que ela viu. Testemunhar é o seguinte, o indivíduo vai contar aquilo que ele viu sob a sua perspectiva. Ok? Uma coisa é você testemunhar, você diz, olha, eu vi, e os discípulos podiam falar, olha, andei com Jesus durante os últimos 3 anos e meio, vi ele fazendo isso, aquilo outro. Mas agora o que está acontecendo quando o Espírito Santo vem sobre eles, é que eles estão falando das grandezas de Deus. Há uma construção gramatical grega aqui, nessa parte do texto, que vai denotar que eles estão falando agora com poder, com autoridade, não apenas estão relatando aquilo que eles viram, mas eles estão falando das grandezas de Deus com um poder fora do comum. É algo inimaginável. Como eles foram capazes de poder esperar pelo tempo de Deus. Quando Deus se manifesta, eles não apenas fazem aquilo que Jesus disse que eles fariam, de ser testemunhas, mas eles agora falam das grandezas de Deus com poder e autoridade tão grande que mais adiante no livro de Atos, os próprios inimigos de Cristo vão dizer assim, a gente tem que reconhecer que eles estiveram com Cristo, porque até o jeito deles falar está parecido com o jeito de Cristo Jesus. Quem foi que fez isso neles? O Espírito Santo do Senhor quando veio. Mas eles só tiveram a possibilidade de poder experimentar o Espírito Santo vindo sobre eles com grande poder e grande autoridade, porque estiveram dispostos a esperar pelo tempo da manifestação de Deus. Pelo tempo certo em que o Senhor Deus cumpriria a sua promessa. E o tempo certo não é necessariamente o tempo que nós queremos que Deus apareça. Eu digo para vocês, eu queria que Deus já tivesse acabado com esse negócio desse coronavírus. Eu queria que o Senhor Deus já tivesse aberto as portas da igreja há muito tempo para a gente poder estar voltando a fazer culto lá. Claro que eu queria. Eu queria que essa quantidade de gente que está morrendo deixasse de poder morrer. Eu queria que esses problemas financeiros que estão vindo como consequência dessa pandemia não estivessem acontecendo. A quantidade de gente que está precisando agora de apoio, de ajuda. Mas o que a gente tem visto é uma solidariedade, um amor demonstrado através de atitudes que a gente não via acontecendo antes. Eu vi algumas pessoas, por exemplo, que acabaram adoecendo e que a igreja, uma igreja que está empobrecida nesse momento, claro que está, mas que a igreja se mobiliza, ninguém pediu absolutamente nada, mas a igreja se mobiliza e daqui a pouco eu só recebo um telefonema dizendo, nós fizemos aí uma coleta e levantamos aí quase 8 mil reais para poder ajudar essa pessoa nesse problema que ela está enfrentando. Eu confesso que isso me emociona, porque eu sei que a nossa igreja não ajudou essa pessoa especificamente porque tinha sobrando. Não. Mas o amor demonstrado através de atitudes, ele está aparecendo de uma maneira grandiosa. Eu tenho visto, por exemplo, algumas igrejas se mobilizando para poderem levar refeição para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, pessoas que estão trabalhando para poder fazer máscaras. Eu estava conversando na semana passada com uma irmã que trabalha o dia todo, é a única provedora do seu lar. E ela diz, então, trabalho o dia todo para mim e à noite eu separo pelo menos 4 horas para poder trabalhar para Deus. Estou costurando máscaras para poder oferecer para a comunidade carente daqui da nossa região. Eu tenho visto algumas coisas acontecerem que se não fosse pela pandemia a gente não veria. O que é que Deus quer nos ensinar através da pandemia? Não faço ideia. Eu estou tentando aprender as minhas lições dia após dia. Quanto tempo mais vai durar? Não sei. O tempo não me pertence. Mas o fato é que enquanto o Senhor Deus não se manifestar, eu vou continuar esperando nele. Eu vou continuar esperando nele porque a promessa de Deus não falha. E quando o Senhor Deus se manifesta, ele se manifesta para poder trazer poder. E ele vem para poder nos ajudar a falar das grandezas de Deus, com poder, com autoridade. Eu não tenho a mínima dúvida de que essa pandemia vai passar. Mas até lá, talvez nós tenhamos que aprender algumas lições. Lições importantes que os apóstolos aprenderam naqueles 10 dias.
Naqueles 10 dias fizeram coisas que não deveriam? Fizeram bobagem? Fizeram. Não tem a mínima dúvida de que eles não deveriam ter escolhido Matias. Mas o Senhor Deus teve paciência com eles. E no tempo acertado ele foi lá e chamou Paulo igual, como o 13º apóstolo. Mas o fato é que quando depois do livro do Apocalipse vai ser mencionado os apóstolos que estarão representados no céu, são os 12 apóstolos. São 12. Bom, vai ser o Paulo ou vai ser o Matias que vai estar lá? A gente chega lá e descobre. Daqui a pouco eu vou ter que chegar lá e pedir desculpa para o Matias, porque eu falei que o Pedro fez bobagem, pedir desculpa para o Pedro também. Mas uma coisa é fato, o Senhor Deus teve paciência com eles e eles esperaram no Senhor. Mesmo que nesse momento você talvez esteja vivendo um momento de drama, um momento de luta, um momento de angústia por causa da tua própria saúde. Talvez estou falando para alguém que está me escutando do hospital, está contaminado pelo Covid-19 e tem temido por sua própria vida. Talvez estou falando para uma pessoa que tem um familiar que está internado, você nem está conseguindo ter notícias dele. Talvez estou falando para alguém que já perdeu alguém para o Covid-19. Talvez estou falando para alguém que tem tido muito medo de poder pegar essa doença. Talvez estou falando para alguém que está vivendo problemas sérios financeiros como consequência dessa pandemia. Independente da tua situação, eu quero dizer para você, espera no Senhor. Tá? Espera nele. Tenha paciência, tenha fé, porque no tempo certo o Senhor vai agir. Eu queria orar nesse momento junto com você, colocando sua vida nas mãos do Senhor e pedindo que o Senhor Deus te ajude a poder esperar nele, pelo tempo certo, assim como os apóstolos mal ou bem, aqueles 120 que estavam ali, esperaram e passaram pela alegria, pelo privilégio de receber o Espírito Santo na sua plenitude. Eu quero orar por você, para que a fé possa encher o seu coração e te ajudar a esperar até o momento em que o Senhor vai intervir. Porque eu vou dizer para você, Ele vai intervir em nome de Jesus, amém? Senhor Deus, estou orando agora nesse momento com esse meu irmão, com essa minha irmã, que tem enfrentado esses momentos de pandemia e tem sentido uma tristeza, uma angústia no coração. Todos nós já queríamos que isso tudo tivesse passado, Pai, mas parece que está demorando tanto. Nós te pedimos, por favor, nos ajude a esperar pelo teu tempo, pela tua hora. Porque queremos ver a tua glória e falar das grandezas de Deus, como os apóstolos o fizeram depois do dia do Pentecostes. Por favor, Senhor, nos ajude a podermos esperar. Não queremos ser como os 380 que foram embora. Queremos ser como os 120 que ficaram. Pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado por ter permanecido conosco até o final do sermão. Não se esqueça, na próxima quarta-feira, às 19h30, nós temos a nossa série Nisto Cremos. Estaremos estudando a crença número 3, que é Deus o Pai. Você não pode perder, eu espero por você lá. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Deixa eu só te pedir um favorzinho. Se você gostou dessa mensagem, se ela te ajudou de alguma maneira, compartilhe essa mensagem com os seus contatos, com seus amigos, para que mais pessoas possam ser ainda abençoadas através da palavra de Deus. Que Deus te abençoe.